Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos dando sequência aí a mais um vídeo em que nós traremos ao entendimento dos abençoados dos textos adulterados da Bíblia Sagrada. Bom, nós estamos numa área externa, os abençoados escutarão aí galos, cachorros, pessoas às vezes passando aqui atrás, mas é o espírito de hoje, e isso aí é muito bom, porque realmente estamos ao ar livre, e isso faz muito bem. Bom, queridos, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevessem em nosso canal, como é de costume, que eu sempre peço, porque nós estamos dando prosseguimento à graça, estamos dando base à graça. Se você tem se identificado com o nosso canal, com as nossas mensagens, já deixa aí o seu like, já curta e compartilhe, porque isso faz parte também desse crescimento que nós estamos tendo em graça. E deixe seus comentários aí, até você mesmo que é crítico, desde que tenha um limite, né, abençoados? Bom, queridos, tem um versículo na Bíblia que para mim é um dos mais importantes de toda a palavra. É o texto de João capítulo 8, versículo 32, muito conhecido por nós, e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Jesus falou de uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é aquela que mata, mas é aquela que traz vida e traz renovo e também traz amor. Muitos expõem comentários no canal aqui criticando a nossa postura em expor estes textos, né, que estão aí há tanto tempo dados como verdadeiros, e agora surge um povo aí falando diferente, dizendo que não existe na palavra. E na realidade, abençoado, esses textos são mentirosos. E qual a nossa intenção em fazer isso? É a verdade pela verdade. Então, Jesus aqui estava anunciando, né, essa verdade pela verdade. Jesus estava aqui anunciando, quando ele disse em João 8,32 sobre a verdade os libertará, ele estava anunciando em sua primeira vinda que estava chegando um fim de um tempo, e que depois dos tempos haveria um tempo onde a verdade prevaleceria. E hoje nós somos o povo da verdade, e não podemos nada contra a verdade senão a verdade. Por isso que a partir de agora, pela verdade, estaremos mostrando nessa mensagem mais textos em que a velha igreja adulterou, extraviou, corrompeu, usurpou e roubou. Vocês estão preparados? Graça neles aí, e em nós também. Então, abençoados, muitas pessoas me perguntam qual é a minha fonte de pesquisa, né? Isso é importante a gente falar, né? Qual é a tua fonte, André, que você retira? Claro que você não retira isso da cabeça, claro que não, né, abençoado? Bom, queridos, eu tenho exposto aqui nesse canal que hoje, com o avanço da tecnologia, muitas escavações estão sendo feitas justamente naquela área da Bíblia. E essas escavações estão encontrando documentos que estão trazendo luz a essas adulterações, principalmente os escritos do Mar Morto, vocês conhecem? Conhecido como os escritos de Qumran, né? Qumran. E muitos livros foram escritos desde esse achado. Achou-se os manuscritos do Mar Morto. Então, a partir daí, começou uma revolução. E nós fazemos parte dessa revolução, porque nós somos a graça é a revelação. E a revelação está mostrando que ela não é algo da nossa cabeça, que ela tem uma base. E isso é muito importante para nós divulgar, dizer isso para vocês. Então, muitos livros foram escritos desde esse achado. E esses livros fizeram parte da minha pesquisa sobre o assunto. Eu vou deixar aí, lá no nosso canal do Facebook, lá no canal da gente no Facebook, 3 livros, por sinal muito bons, tá? Que vai ajudar bastante os abençoados a par do que está acontecendo, tá? O primeiro livro é os manuscritos de Qumran e o Novo Testamento. O segundo livro se chama A Face Oculta das Religiões. Muito bom também, querido, muito bom. Me trouxe bastante luz. E o terceiro se chama Verdades e Mentiras sobre Jesus. Eu vou estar deixando os links para que os abençoados possam procurar, tá?
e se quiserem adquirir também esses livros, tá bom? E depois também estarei trazendo um e-book aí para que os abençoados tenham acesso a esse material aí, tá legal? Então vamos finalmente ao primeiro verso, né? O primeiro versículo que foi enxertado dentro da Bíblia pela igreja, e a igreja detém os direitos autorais da Bíblia. Hoje somente eles podem mexer. Está em Lucas capítulo 23, versículo 17, que diz assim, olha: acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Abençoado, esse acréscimo é bastante razoável. Vou explicar que aqui estava tratando da passagem que Pilatos colocou Jesus e Barrabás para o povo e perguntou ao povo quem eles gostariam de soltar, porque perto da Páscoa judaica existia uma tradição em que se soltava um preso. E lembrando que a Páscoa judaica hoje está aí dentro dessas igrejas, dentro do sistema religioso, que eles chamam de ceia do Senhor. É a Páscoa judaica. Então muitos seguiam a Jesus por vários motivos, né? Menos o motivo certo, que seria o transformar as suas vidas. Porque o fim dos judeus estava chegando, era necessário transformar a mente para viver aquele novo tempo, para entender o que estava acontecendo. E esse texto aí foi acrescentado para dar um entendimento maior. Sendo que, abençoados, eu parto da seguinte premissa: se mexeram aqui, abre precedentes, abre prerrogativas para mudarem o que quiser, aonde quiserem. Vocês estão entendendo a nossa postura? Então, enfim, em nome de uma facilidade, resolveram criar um versículo a mais nos textos bíblicos que estão em grego, que é o que nós estamos analisando aqui. Está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 17, sendo que esse texto não existe, ok? Vamos aí ao segundo texto, e ele fala de uma visita de Pedro ao sepulcro de Jesus. Vamos ler depois, tá? Vamos ler e depois eu vou tecer alguns comentários. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 12, que diz: contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecia. Bom, aqui mostra Pedro indo ao sepulcro de Jesus. E ele também foi um dos que constatou que Jesus havia ressuscitado. O problema é que todo esse texto não aparece nos manuscritos mais antigos. Essa passagem apareceu 10 séculos depois. Depois do século IV, que são os escritos mais antigos que nós temos hoje, ela apareceu do nada. Ou seja, a igreja, o sistema religioso, ela incluiu essa passagem aí. Inclusive a Bíblia de Jerusalém, olha só, para dar um jeitinho nessa passagem aí, colocou 2 versículos lá em Marcos capítulo 16, versículo 12 e 13, que também é acrescentado, tá? Marcos, o último capítulo de Marcos, do versículo 9 ao versículo 20, foi acrescentado, não existe. E eu já trouxe um estudo sobre o final longo e final curto de Marcos, né? Eu vou estar deixando aqui nos cards para vocês, tá? Para vocês acompanharem essa mensagem que eu trouxe, tá bom? Que eu tratei justamente de Marcos capítulo 16, do 9 ao 20, que não existe, tá bom? Então, abençoados, mas ainda que existisse essa passagem, né? Vamos tratar aqui como se existisse uma prova de que Pedro tinha ido ao sepulcro. Já essa referência em Marcos cairia por terra, porque ela nunca existiu. Vamos ler esse texto aí que a Bíblia de Jerusalém traz essa nota ali, falando que esse texto de Lucas corresponde ao texto de Marcos. Vamos ler. E diz: mais tarde, só lembrando, abençoado, que esse texto não existe, tá bom? Ele foi acrescentado pela religião. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma, a dois entre eles que iam para o campo. E eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Abençoados, como pode acontecer isso? A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que a Igreja Católica Romana tem seus direitos autorais sobre ela, que é uma das que eu mais respeito, não colocou nada a respeito. Não colocou um versículo que seja plausível dizendo que Pedro foi realmente visitar Jesus, foi olhar Jesus no túmulo, foi ver Jesus no túmulo.
Abençoado, o fato aqui, nesse contexto que eu entendo, é que Pedro estava muito mal. Pedro estava mal na foto. Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha cortado a orelha do romano, e todos aqueles homens discípulos, eles estavam mal. Inclusive Jesus perguntou a Pedro se ele amaria, se ele ama a Jesus. E Pedro falou que sim, por 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o ama. E Pedro falou que amava. E ele negou isso. Tudo bem, abençoados, isso é uma fraqueza do ser humano. Eu não julgo a atitude de Pedro. Julgo a atitude covarde dessa igreja em querer tratar Pedro como um herói. E não foi em nenhum momento. Inclusive, essa história de Pedro ser o primeiro papa, a facção evangélica não aceita essa hipótese alguma. Não aceita isso. Até hoje o pau quebra se juntar a facção evangélica e católica para discutir isso. O pau canta, abençoado. Não, que Pedro não foi, Pedro foi, Pedro não foi. Mas é isso que o sistema cria. Cria mentiras. E sempre digo que para manter uma mentira, você tem que contar no mínimo mais 20 mentiras para manter aquela primeira mentira, a mentira original de pé. Pedro não foi ver Jesus no túmulo. Pedro estava com medo. Pedro tinha atacado o soldado romano, arrancado a sua orelha. Pedro estava apavorado, ele negou Jesus ali porque uma pessoa chegou para ele, 3 pessoas, falou, você estava lá com ele. E Pedro falou, não, eu não conheço esse homem. Eu não estou julgando a fraqueza humana, porque talvez se eu também estivesse lá naquele momento, poderia estar com medo também fugindo. A gente está julgando a mentira dessa instituição, que teve a coragem de manter essa mentira. Vocês estão entendendo? Vocês vão vendo isso aí, abençoado, vão anotando isso aí. Porque isso é muito importante, isso traz liberdade, isso traz libertação. Vamos ao 3º versículo. Vamos falar agora de um tanque muito famoso lá em Jerusalém e nos dias de hoje também, que todo mundo fala sobre isso, né? Que reza a lenda que um anjo vinha, batia as asas, né, e perto ali do tanque agitava as águas, e aquele que mergulhasse primeiro ali ia ficar curado. Não é isso que diz? Esse versículo aí já foi palco de muitas mensagens no sistema religioso. Só que esse texto onde diz que o anjo vinha e abanava as asas, né? Ele foi acrescentado. Pegaram uma lenda, introduziram na Bíblia e vejamos o que aconteceu. João capítulo 5, versículo 4. Pois de tempo em tempos, ou de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Queridos, a Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota de rodapé sobre essa passagem. Vamos ler. E diz: o fim do versículo 3 e o versículo 4 faltam nos principais manuscritos gregos antigos. Queridos, inclusive essa nota, eles dizem que o fim do versículo 13 também não são originais. Isso coloca em dúvidas muitas coisas, sim ou não? Existia sim, abençoado, muitas lendas naquela época, mas ao ponto de dar uma temperada no que Jesus fez, acrescentando esse versículo, não precisa disso. Porque o sistema não entendeu a essência de Jesus de Nazaré. Jesus não veio para curar o corpo do homem. Ele curava porque se compadecia de ver situações e admirava-se da fé das pessoas. Até nos milagres, o que você precisa está dentro de você. Jesus não fazia os milagres, eram as pessoas que se curavam. Eu sempre digo, se você procurar a bênção dentro de você, você vai encontrar. Se você procurar a maldição dentro de você, você vai encontrar também. Porque podemos ver muitos sãos que são doentes. E muitas pessoas boas estão doentes. E tem muitos doentes que são pessoas sãs na mente. Estão me entendendo? Jesus veio para curar o homem na mente. Jesus veio para salvar a sua mente. E esse é o fundamento da graça.
Por isso nós estamos baseados nessa essência. Por isso que precisamos mostrar as mentiras do sistema religioso. Não estamos aqui para trazer descrença, muito pelo contrário, isso aumenta muito a nossa crença. Aumenta a crença que Deus está conosco, vive em nós, se move em nós. Porque Ele está mostrando o erro dos homens. Deus nunca cobertou os erros dos seus filhos. Está aí na Bíblia, está escrito os erros dos homens, e homens tremendos, homens de fé. Veja Abraão, que fé. Que homem. Do nada ouviu uma voz e seguiu essa voz. Deus o considerou como seu amigo. Porém, vemos erros grotescos na vida de Abraão. Veja Davi, um homem cruel, sanguinário, assassino, péssimo exemplo de pai. Coloque aí Davi em suas festas como um homem de família. Nenhum sistema religioso faz isso, vai querer fazer isso. Porque sabe das debilidades de Davi em conduzir o seu lar. Mas Deus não escondeu isso. Está lá escrito os erros de Davi. Não precisa ocultar o erro dos homens. Deus colocou lá para que a gente visse. Mas mesmo assim Deus não teve problema nenhum em dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. Por isso que nós da graça queremos a verdade, custe o que custar. Porque a verdade manifesta segurança, a verdade nos traz honra, enquanto a mentira gera corrupção e pessoas com a mente fraca. Assim está o sistema religioso hoje. Converse com essas pessoas, 10 minutos de conversa, vocês vão ver o espírito delas. Vocês vão ver o que está na mente daquelas pessoas. Porque nós da graça somos um povo que discerne as coisas. Então aqui ninguém está criando descrença, amigo. Estamos trazendo a verdade para quem quer. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que dilacere. Aí nós temos que fazer o quê? Jogar essa tralha religiosa fora. E quando jogamos essa tralha, ficamos sem chão. Quantos irmãos que se sentiram o chão sumir quando viram a porcalhada em que estavam metidos, pessoas com 15, 20, eu também, 30 anos na mentira da religião. E hoje sentem até nojo ao olharem para suas denominações e seus líderes que os enganaram por tantos anos. Mas o Senhor está conosco porque nós somos da verdade. A verdade liberta, meu irmão. Dói, mas liberta. Vamos então ao 4º versículo. E eu paro por aqui. Atos capítulo 8, versículo 37. Todos conhecem essa história. Filipe batizou o eunuco. Filipe é o caminho ali, conduzido por Deus. Ele batizou o eunuco. Porém, em uma parte do texto, exatamente lá no versículo 37, o sistema acrescentou. Vamos ver. E diz: Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, queridos, aqui vocês veem que é como se fosse uma confissão desse eunuco para Filipe poder batizar, né? Só que isso aí não tem nos textos mais antigos. Ok? Vamos ver como ficaria os versículos 36, 37 e 38. Depois nós vamos ler somente o 36 e 38 para ver se tem alguma alteração. Vamos lá, ele diz assim, olha. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Aí Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora vamos ler os originais, pulando o versículo 37. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Abençoados, sabe o que esse texto aí evidencia? Vocês verem, né? Não teria tanta importância se mantivessem dessa maneira. Só que esse texto ele evidencia uma coisa: e é necessário aceitar Jesus. Evidencia o livre-arbítrio. Isso foi mudado para satisfazer as doutrinas do sistema religioso, queridos.
colocando o homem no centro e tirando Deus. Foi por isso que se introduziu Atos capítulo 8, versículo 37, para justamente dar bases à doutrina falsa do livre-arbítrio, doutrina que tira Deus do centro e coloca o livre. E por que eles precisam manter isso de pé, essa doutrina? Porque colocando os líderes, esses líderes, na verdade, eles impõem suas regras dentro da sua mente e você fica prisioneiro do sistema. Por isso que aquilo que está na sua mente pertence ao sistema religioso, não é de Deus. Você tem toda essa tralha aí na sua cabeça, toda essa liturgia podre e falsificada. Você, quando vem aqui no canal, escreve comentários insanos, você na realidade não está defendendo uma verdade, você está defendendo um sistema. Você não defende a verdade, defende as doutrinas, que também foi te imposto desde que você nasceu. Mas Deus está levantando homens de verdade que não tem medo dela, apesar de ser pavorosa. Não temos medo da verdade. Então nessa mensagem eu umas 4 versículos que não estão nos antigos escritos gregos. E mais uma vez a verdade tem que prevalecer. O que você vai fazer daqui por diante? Pergunte a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu só me ponho aqui para trazer luz a esse assunto e provocar dentro de ti uma pequena pulga atrás da sua orelha. E a partir daí, o Espírito Santo é que vai fazer todo o trabalho. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até o próximo vídeo.